Minhas caras amigas, meus caros amigos, muito boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus, pedindo a Francisco, possam abençoar a cada um que aqui se encontra, abençoar aqueles que nos ouvem pelas redes sociais e propiciar que nós tenhamos uma noite de reflexões, uma noite de serenidade, uma noite de muita paz. Eu fico assim um tanto quanto preocupado quando eu chego num lugar recomendado. Porque quando a gente chega recomendado, a frustração pode ser grande. Então que a gente sempre recomende Jesus, porque com Jesus a gente nunca se frustra. Então que o Mestre amado possa envolver a cada um de vocês, manter-vos num clima de alegria, de serenidade, porque esse é o mês do Natal, gente. Esse é o mês de nós nos lembrarmos de Jesus. É o mês em que dizem os bons espíritos que ele se aproxima de uma forma mais intensa dos nossos corações. Não que ele esteja distante o restante do ano, mas é que a gente pensa nele com mais intensidade. Nós nos lembramos do seu nascimento, nós oramos de uma forma mais fervorosa e nós sabemos, pelas mensagens dos benfeitores espirituais, que ele consegue se achegar nos nossos corações. É pensando em Jesus, é saudando a cada um de vocês, que eu me lembro dos versos de Mileco, aqui do Rio de Janeiro, um poeta, um musicista, que teve a ocasião de nos trazer uma composição, que em verdade eu não vou cantar, porque se eu recomendar, ao invés de eu ficar recomendado, da próxima vez eu fico assim, proibido. Eu vou só declamar o verso. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas. Só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos de paz. Como nós sentimos saudade de Jesus, dos dias em que ele esteve conosco, dessa convivência fraterna, dessa seara fraterna, onde nós somos todos irmãos, onde nós acolhemos, onde nós aprendemos a conviver. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás, onde a nossa querida irmã esteve conosco e me pediu, repete a palestra. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não consigo lembrar o que eu almocei hoje, que dirá repetir a palestra. Mas assim, eu olhei no meu caderninho em casa, porque eu anotei, gente, porque se a gente não anotar, a gente não guarda para as próximas. Eu anotei os tópicos que eu falei da outra vez. Foi onde aquele lugar mesmo? Foi o... Tá vendo? A memória dela tá melhor do que a minha. Eu me lembro dela, me lembro de você, me lembro de Ana Tereza, me lembro dessa companheira queridíssima, desse sorriso maravilhoso. Me lembro de Graça, porque Graça é o seguinte, se eu não encontro a Graça, eu perco a minha graça. A palestra eu me lembro vagamente, mas eu peço inspiração dos benfeitores espirituais para que nós conversemos sobre esse tema, conviver. Conviver é a arte do encontro, é a arte da leveza, é a arte de respeitar um ao outro do jeito que ele é. Conviver é a arte do abraço, é a arte da gentileza, é a arte do encontro. Talvez nossa grande dificuldade dos dias atuais de convivência seja porque nós ainda somos tão egoístas. Nós ainda pensamos se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Como conviver dessa forma? Se eu quero tudo para mim, conviver se torna difícil porque nós ainda somos tão orgulhosos. Achamos que somos a última Coca-Cola do deserto, porque tudo que eu faço é melhor, as minhas coisas são mais importantes. Por onde eu caminho, eu preciso ser reverenciado. E qual o espaço do outro?
onde que o outro entra na minha vida. E percebam, eu já nasço convivendo, porque para eu nascer eu preciso de uma mãe. Eu já nasço no seio de uma família, para que eu conviva com um pai, com uma mãe, às vezes com irmãos. E muitos poderão dizer, mas eu não tive mãe. Pode não ter convivido, mas teve. E se não teve uma mãe presente biologicamente, teve outras mulheres, teve outros homens com os quais nós convivemos. Porque nós saímos na rua, nós estamos convivendo. Nós chegamos no ambiente de trabalho, nós estamos convivendo. Conviver é cada dia nós pensarmos que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, mas que nós estamos no mundo para ser instrumentos de paz, de gentileza, de amorosidade, de construir pontes, ao invés de construir muros. A arte de conviver é a arte de olhar nos olhos e saber que o outro não é um reflexo da minha personalidade. Porque muitas vezes eu quero que o outro pense igual a mim. Isso já começa pelo time de futebol. Porque esse ano eu achei que o Botafogo fosse ser campeão, gente. Mas eu sou Botafogo. Então, assim, já pensou se eu não souber conviver com os vascaínos, com os flamenguistas, com os tricolores? E eu admito que na final da Libertadores eu torci para o Fluminense. E eu tenho um colaborador do meu prédio que ele vê eu chegando. Seu Rafael, não deu para o Botafogo, né? Eu fico pensando, será que ele não tem uma coisa mais agradável para me dizer? Será que ele não percebe que eu estou sofrendo? Mas eu sei que ele é flamenguista. E eu digo assim, Alexandre, também não deu para o Flamengo. Mas na final da Libertadores eu torci para o Flamengo. Nessa última não, gente, da outra, porque essa última que ganhou foi o Fluminense. E ele, seu Rafael, o senhor torceu para o Flamengo? Fala a verdade. Porque todo mundo torce contra o Flamengo. Eu falei, eu torci a favor. Nós não precisamos repetir os padrões do mundo. Porque o nosso mestre esteve no mundo, eu sei que ele é evangélico. Ele sabe que eu sou espírita. E eu falo, o nosso mestre. O nosso mestre esteve no mundo e conviveu com pescadores. Conviveu com mulheres que trabalhavam em suas casas. Conviveu com prostitutas. É ou não é verdade, gente? Jesus conviveu com homens do templo. Conviveu com romanos. Não teve qualquer pessoa com a qual Jesus não convivesse. Jesus conviveu com Anás, com Caifás, com Pôncio Pilatos. E não consta da biografia de Jesus que ele tivesse dificuldade de convivência com ninguém. Que ele tivesse agido com preconceito com ninguém. Pelo contrário, ele sabia dizer sim, sabia dizer não, mas em todos os momentos ele sabia que na sua frente havia um filho de Deus. Será que nós temos a consciência de que o nosso próximo é um filho de Deus? Rafael, mas aquele que está lá no presídio é um filho de Deus? Sim. Ele pode ter se equivocado, mas não deixa de ser um filho de Deus. Não quer dizer que a gente passe a mão na cabeça. Existe um processo, mas a mim não cabe julgar ninguém. Eu estou convivendo dentro da minha casa, posso ter diferenças com o pai, com o irmão, com sogra, com o tio, com o cunhado, mas é preciso conviver, gente. Já dizia Aristóteles, na sua filosofia clássica, que nós somos animais sociais, que nós crescemos no exercício diário da convivência. Eu fico imaginando se nos canteiros do mundo só existissem rosas, assim como você. Faltariam os cravos, não faltariam? Faltariam os crisântemos, não faltariam? E a beleza do jardim está em todo mundo ser igual ou está nas diferenças? Já pensou se num concerto só tivesse o bumbo? Ou o saxofone? A beleza não está em cada instrumento
na sua individualidade, contribuir para o conjunto? Olhemos para nós aqui dentro. Tem alguém igual, gente? Não. Somos pessoas diferentes, com suas belezas, formamos um todo. E o todo se faz belo porque nós temos o exercício de conviver. Se eu pudesse, então, deixar uma dica inicial sobre essa arte da convivência, seria trazer Jesus para o nosso dia a dia. Porque pensar em Natal não é apenas pensar nos presentes. E olha que eu adoro presente, hein? Ontem minha mãe perguntou assim, o que você quer ganhar de Natal? E a gente fica logo pensando, né? Mas como a gente é espírita, eu não ligo para presente. A gente quer dar uma de evoluído. Eu não ligo para presente. Às vezes até cruzo o dedo assim, ó. Mas eu estou precisando de um sapato. Ainda é chique pedir um da Mr. Cat? Porque eu sempre pedi minha mãe, me dá um da Mr. Cat, porque ele é comfort. Ela até olhou para ver se é da Mr. Cat. Porque como eu tenho que andar um trecho em Niterói e um trecho das Barcas até o meu local de trabalho, a gente pedir não tem problema, né? A nossa irmã já falou isso aqui, né? Natal não é só troca de presentes. Natal também não é só as comilanças. E olha que a gente gosta da rabanada, hein? Meu exame de sangue já está me dizendo que a glicose está alta. Que eu preciso diminuir a quantidade de açúcar. Mas alguém resiste a uma rabanada? Bem feitinha, fritinha na hora. Daquele dia 24 para 25 de dezembro. A gente começa a comer de tarde, só para comer no outro dia. Aí chega no trabalho, esse ano vai ser na terça-feira. Aí eu acho que a azeitona não me fez bem. Comeu rabanada a noite inteira. E depois a culpa é da azeitona. Mas, gente, o Natal não é só para trocar presente, só para ficar de comilança. O Natal é para relembrar de Jesus. E trazer a necessidade da convivência. Porque imaginem, tem gente na nossa cabeça que a gente foi deixando para trás, não tem? Fulano votou diferente de mim. Esse está aqui no caderninho para cá. Esse daqui eu não quero conversa com ele porque haja assim, haja assado. Os nossos aprendizados estão nessas convivências. Nós aprendemos com pessoas que agem diferente da gente. Porque quando todo mundo age igual, o que eu estou aprendendo? Eu estou reproduzindo formas de pensar, reproduzindo formas de agir. Eu aprendo quando eu lido com o diferente, quando eu respeito o diferente, quando eu me dou conta que cada ser é uma individualidade. Eu chego no meu ambiente de trabalho, há gente de todos os tipos, de todos os gostos, de todos os matizes, e é aí que eu aprendo. Mas para tanto eu preciso falar, escutar, respeitar, conviver. Tendo em mente que a minha opinião não é a que vai prevalecer sempre. Pode ser que em alguns momentos ela prevaleça. Mas o diálogo pressupõe um fale, o outro escute e nós cheguemos num consenso. Para que a gente consiga levar tudo isso a bom termo, nós precisamos viver Jesus nos dias atuais. Trazer a tônica do Evangelho para o nosso dia. E o que Jesus traz para cada um de nós? Várias propostas. A proposta do amor, a proposta do perdão, a proposta de viver em paz. Dia chegará em que judeus e palestinos saberão conviver. Baseado numa premissa que é maior do que todas as outras, eles são irmãos. Sabiam disso? Poucos se dão conta de que o patriarca Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho foi o filho com uma serva, Agar, nasceu Ismael. Depois ele teve um filho com Sara, nasceu Isaque. Os árabes descendem de Ismael, os judeus descendem de Isaque. São ou não são irmãos?
brigam durante todos os séculos. Nós precisamos conviver uns com os outros. Eu visitei a Alemanha por 2 vezes. Estou falando tudo diferente, hein? Eu visitei a Alemanha por 2 vezes. E todas as vezes que eu chego na cidade de Berlim, eu paro onde foi construído o muro. E começo a chorar igual uma criança. Eu acho que os alemães olham assim, maluco. Porque olhar para alguém diferente, porque eu não sou loiro, chorando copiosamente, aquele cara ali está com algum problema. Mas é que eu me lembro de Jesus. Eu me lembro de Deus. E fico pensando como nós construímos um muro, colocando de um lado um pai, de outro lado um filho. Colocando de um lado o atacante do time de futebol, do outro lado o zagueiro. Colocando de um lado alguém que tem essa ideologia, do outro lado alguém que tem outra ideologia. Mas o muro caiu. 9 de novembro de 1989. Mas não bastam os muros físicos caírem. Os muros precisam cair na nossa mente. E só vão cair na nossa mente quando a gente aprender a respeitar as pessoas, do jeito que elas são. Já dizia Chico Xavier, nós temos o dever de ser pessoas melhores. O outro eu aceito do jeito que ele é. Gente, graças a Deus hoje nós somos espíritas, mas a nossa religião não é melhor que a religião das outras pessoas. Nós precisamos respeitar e conviver com todos os outros. Vou contar uma coisa para vocês. Às vezes me chamam para falar na igreja, e eu falo. Me chamam para falar em enterro, em casamento, eu falo em todos os lugares. E onde eu estou, eu abraço o padre, eu abraço o pastor, eu abraço mãe de santo. Por que não? Ainda há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma mãe de santo que, descendo de uma comunidade, foi atacada a pedradas. E depois se descobriu que as pedradas foram porque na Bíblia estaria escrito que aqueles que fazem esse tipo de conduta são considerados réprobos, não são filhos de Deus. Eu fico pensando, quem assim age não entendeu a arte da convivência. Não entendeu a proposta de Jesus. Então, estar no mundo hoje, agasalhar Jesus no coração, é pensar, eu vou conviver com pessoas que não têm a mesma expressão de sexualidade que a minha. Eu vou conviver com pessoas que não têm a mesma ideologia política que a minha. Eu vou conviver com pessoas que não torcem para o mesmo time que o meu. Eu vou conviver com pessoas que têm uma feição de sociedade diferente da minha. Não quer dizer que eu vou ter que tornar todo mundo igual, mas eu vou aprender a lidar com o outro do jeito que ele é. Que proposta, gente! Olha como nós podemos trazer Jesus para o nosso dia a dia e nos tornar pessoas mais fecundas. O que isso quer dizer? Pessoas que sabem se relacionar e vitalizar as relações. Porque a gente chega ao ponto de não querer impor a nossa vontade, mas chega ao ponto de lidar com as pessoas, construindo uma relação baseada na harmonia. Quantas famílias hoje se desestruturam por conta de brigas interminas? Uma vez, José Raul Teixeira, que eu acho que todo mundo conhece, conhecem, gente? Ele é lá da nossa casa espírita em Niterói. Ele disse que recebeu uma mulher que estava querendo se separar do marido. Minha filha, por que você quer separar do marido? Bom, é porque eu quero o papel higiênico rodando nessa posição. E o meu marido quer o papel higiênico rodando assim. E já tem uns 10 anos que a gente briga por causa disso. E ele, não dá para vocês chegarem num consenso? Não, porque eu quero de um jeito, ele quer do outro. E o Raul perguntou, você ama o seu marido?
mais do que tudo. E o que é mais importante, o seu marido ou o papel higiênico? O meu marido, Raul, é lógico, esqueço o papel higiênico. Ah, Raul, mas eu não consigo, eu tenho toque. Trate o seu toque e salve o seu casamento. Tempos depois, a mulher chegou para Raul: Raul, estamos ótimos. E como é que vocês resolveram um problema? Bom, estou tratando o meu toque, mas agora um rolo desce assim, o outro rolo desce assim. Falei, que ótimo! Que ótimo! Tem marido que sente frio, quer botar cobertor. Tem mulher que sente calor, quer ligar o ar. Cheguem num consenso. Tem hoje aquelas cobertinhas que não esquentam muito. Agrade a mulher. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós que somos os maridos, e na nossa casa a gente pode sempre dizer a última palavra: sim, senhora. Se a mulher quiser ligar o ar, deixa ligar, bote uma cobertinha. E assim a gente vai aprendendo a conviver. Eu quero trazer, o relógio aqui, ele anda depressa, né? Mas eu acho, espírita tem a mania de culpar as outras pessoas. Eu acho que a culpa é da nossa irmã, que roubou uns 15 minutos do meu tempo. Vamos lá. Eu quero trazer 5 propostas para a gente aprender a conviver conforme Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar em Mário Sérgio Cortella? Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas ele é nascido no Paraná. Eu tive a oportunidade de estudar com ele. E ele narra que existem 5 valores que são inadiáveis para a vivência do século XXI. E falar em convivência, a arte de conviver, a gente precisa perpassar esses 5 valores. O primeiro deles é integridade. Eu só aprendo a conviver com o outro se eu me tornar uma pessoa íntegra. Se eu não for correto, honesto, como que eu vou conviver com a outra pessoa? Ela não confia em mim, ela está sempre desconfiada. Que hora que ele vai me dar uma rasteira? Quando eu vou saber se eu posso ou não confiar nele? Então nós precisamos dessa correção de atitudes. É o nosso dever moral, conforme nos diz a doutrina espírita. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, tá, gente? Mas quer dizer que nós vamos nos esforçar. Eu costumo dizer assim para minha esposa: você me perdoa? Perdoo. Eu quero te pedir perdão pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Ah, não, pelo futuro não. Eu não vou te dar habeas corpus por coisas que você ainda não fez e pode estar pensando na sua cabeça. O nosso dever moral para com a outra pessoa. Ser íntegro é um compromisso nosso de agir perante a sociedade. E ser íntegro é uma coisa... A gente conhece o espírita quando ninguém está vendo. A gente conhece o cristão quando ninguém está vendo. Vamos por exemplo? Eu vou a um supermercado, estou duro, sem dinheiro, e percebo que naquele supermercado não tem câmera, não tem ninguém vendo. Eu resolvo, passando ali pela seção dos doces, pego uma coisa e boto no bolso. Mas ninguém viu, ninguém sabe, eu vi. Ser cristão é o compromisso que eu tenho comigo mesmo. Porque quando eu deixo de fazer porque tem uma câmera, porque tem um guarda, porque tem outras pessoas olhando, eu não estou sendo íntegro. Eu estou agindo porque há reprimenda. Compreende o que é integridade, gente? Mário Sérgio Cortella, ele formula 3 perguntas para nós sabermos se somos íntegros ou não. Quero, posso, devo. Se eu responder afirmativamente essas 3 perguntas, eu sou íntegro. Se uma dessas 3 perguntas eu não conseguir responder, está faltando integridade. Vamos para alguns exemplos? Imposto de renda caro,
Todo mundo pagando demais. E parece que carga tributária no Brasil só anda para cima. Eu resolvo então fazer aquilo que todo mundo faz. Mas será que porque todo mundo faz eu preciso fazer? Vou arrumar umas notas. Eu tenho um amigo que é médico, tenho um amigo que é dentista, eu posso ter alguns abatimentos. Eu quero. Eu posso. Eu devo, gente? Não devo. Não foi Jesus que disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? Se eu fizer, eu não estou sendo íntegro. Por isso o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser íntegro, então, é saber que eu posso querer, eu posso poder, mas se eu não dever, por uma questão de consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, que eu não faça. Vamos para o segundo exemplo? Sou casado, vocês estão vendo. Passa um avião na rua, conhece essa expressão? Ou eu estou denunciando a minha idade? Porque eu sou de Itapiruna, gente. Itapiruna, nessa época do ano, se a gente quebrar um ovo e jogar no chão, ele frita. Bom, em Itapiruna se chamava mulher bonita de avião, homem bonito de pão. Pão eu não sei porquê, mas era como se chamava. Se nós víssemos uma mulher bonita na rua, a gente falava assim, que avião. Puxa vida, ninguém vai ver. Minha esposa está em casa. Eu vou lá e flerto com ela. Eu quero. Eu posso. Eu devo. Não, não devo. Não devo porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. Não devo porque existe a minha consciência dizendo, se eu fizer, eu estou traindo a minha esposa e traindo os meus valores. Integridade, então, é essa consciência do dever retamente cumprido. Se eu quero me relacionar bem com a outra pessoa, que eu haja com integridade, com honestidade, com retidão, porque aí eu vou conseguir conviver de uma forma melhor. Segunda proposta trazida por Mário Sérgio Cortella, ser sincero. Será que nós conseguimos ser sinceros nos dias atuais? Primeiro eu pergunto para vocês, o que é ser sincero? A palavra sinceridade, ela vem do latim. Ela tem um prefixo e um radical. Sine quer dizer sem, tiera, cera. Ser sincero é a pessoa que não se encera, ou seja, é a pessoa que não fica querendo agradar todo mundo. Ela sabe dizer sim, ela sabe dizer não. Não fica tal qual um camaleão querendo se ajustar em toda oportunidade. O mundo hoje precisa de pessoas mais sinceras. E não de pessoas que agem por conveniência. A arte da convivência requer a nossa sinceridade. A palavra sinceridade aqui no Brasil remonta aos tempos do Império, quando nós tínhamos as marcenarias, se trabalhavam os móveis, os utensílios de madeira, e havia um recurso que os artesãos utilizavam. Se pedia para fazer uma cadeira, tal qual essa. Errava-se uma beiradinha. O que o artesão fazia? Passava cera de abelha. Porque aí quem vinha comprar não via o defeito. Então as pessoas com o tempo começaram a perceber essa tática e já chegavam. Eu quero uma cadeira sincera, sem cera. Eu quero uma cadeira que você não errou e está tentando despistar. Já viram aquela melancia que na feira a gente come, está docinha? Ninguém me contou, eu vi. Um dia eu cheguei cedo na feira, o feirante estava jogando água com açúcar na melancia. Que tem melancia docinha? Tem. Mas que tem outras que não são nem tanto? Tem também. Então, meus amigos, se eu quero conviver bem com a outra pessoa, que eu seja sincero. Sincero nos relacionamentos, sincero no ambiente de trabalho, que eu seja eu, que eu seja autêntico, que eu me lembre das palavras de Jesus, seja o teu dizer sim, sim,
Não, não. Que eu não haja para agradar as pessoas. Porque às vezes, para agradar as pessoas, eu não cumpro o evangelho. Quantas e quantas vezes a gente vai, aqui eu ajo assim, ali eu ajo assim, não há almoço gratuito, as conveniências do mundo. E a gente vai se perdendo. Porque quem convive com a gente sabe que a gente não é sincero. Terceira virtude para nós convivermos bem, a virtude da humildade. É fácil lidar com pessoa metida? Aquela pessoa que parece ter um rei na barriga? Se a gente quer conviver bem com as outras pessoas, que nós sejamos humildes. Não por outra razão, Jesus, quando anunciou as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito não tem nada a ver com pobreza material. Pobreza em espírito quer dizer humildade. A palavra humildade, ela vem da palavra humus. Humus é a substância que forma o chão. O que quer dizer que todos nós estamos vinculados a uma mesma humanidade. Eu sou o desembargador, mas é meu irmão. Eu sou o médico-chefe da UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, as famosas carteiradas, mas é meu irmão. Eu sou o lixeiro que está varrendo a rua pela manhã, é meu irmão. Eu sou aquela mulher que sobe a ladeira da comunidade ali em Copacabana, é minha irmã. Nós somos iguais. Acabar com essa questão de castas, porque ainda hoje tem pessoas que se sentem melhores do que as outras. Ainda hoje nós nos dividimos porque tem gente que acha, mas eu moro em tal lugar, fulano mora no outro lugar. Existem essas diferenças ante os olhos de Deus? Se nós queremos conviver, que sejamos humildes. E Mário Sérgio Cortella, você quer explicar para uma pessoa o que é humildade? Pergunte a ela se ela tem 2 minutos. E agora eu vou repetir ipsis literis as perguntas dele. Eu atualizei, tá, gente? Porque quando ele fez essas perguntas, foi alguns anos atrás. Fale para a pessoa mais ou menos assim: você sabia que no nosso universo existem 2 trilhões de galáxias? Que uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea? Que na Via Láctea existe cerca de 100 a 400 bilhões de sóis? Um desses sóis é uma estrelinha de quinta grandeza, que é o nosso Sol, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado à categoria de planeta anão, Plutão. Giram 8 planetas, um dos menores, tá, gente? Menorzinho. Chama-se planeta Terra, onde tem cerca de 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies, Homo sapiens sapiens, somos nós. No último mês de novembro, foram computados 8 bilhões de homens sapiens no planeta Terra. Você é um. Já se deram conta de quem nós somos? 1 em 8 bilhões, de 100 a 400 bilhões de estrelas, em 2 trilhões de galáxias. Se pensar que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, 2 trilhões de galáxias conhecidas. Por isso, uma vez, Chico Xavier perguntou para Emmanuel: eu não consigo entender Deus. Eu sei que Ele é meu Pai, mas como assim? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Chico, deita aí, eu vou te desdobrar. E ele desdobrou o Chico. Passaram pela atmosfera do planeta Terra. Foram subindo rumo às nebulosas, os buracos negros. Chico começou a ficar com medo. Só que ele não quis admitir. E ele disse assim para Emmanuel: não dá para voltar, não? Tá com medo, Chico? Não, Emmanuel, é que nessa hora eu preciso tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Eu sei, Chico, você está com medo. Olhe, até onde o seu olhar vislumbrou é Deus.
E até onde o seu olhar sequer conseguiu vislumbrar, é Deus também. Entendeu agora o que é Deus? Entendi, Emmanuel. Vamos para casa rápido. É ou não é para ser humilde? Uma vez chegaram para Francisco de Assis, os cardeais da igreja. Francisco, você conseguiu a aprovação para sua regra. Hoje, milhares de pessoas estão te seguindo. Você está se achando importante. Perguntar para Francisco de Assis se ele está se achando importante. E Francisco se abaixou. Começou a mexer na areia do chão. Ficou em silêncio por algum tempo. O mesmo silêncio de Jesus respondendo a Pôncio Pilatos. Meu irmão, eu sou tão pequeno, mas tão pequeno, que eu me sinto um grão de areia que se perde no chão. Nós somos esse grão de areia. A nossa importância é o conjunto. Deus nos ama a todos. A arte da relação é saber que o outro também é um grão de areia e que tem o seu valor. Nós precisamos uns dos outros. Sabem por quê? Nos momentos das nossas dores, nós temos um benfeitor espiritual que nos estende a mão. Para que nós também possamos estender as mãos a outros que têm mais dificuldades que nós. Nós não conseguimos fazer tal qual Robinson Crusoe, ficar numa ilha tomando água de coco com água por todos os lados. Ninguém consegue. Nem o náufrago, lembram do filme? Conseguiu. Porque ele pegou uma bola de vôlei. Agora as pessoas vão falar, esse é velho mesmo, hein? Porque esse filme do Tom Hanks é velho. Ele pegou uma bola de vôlei e ele pintou um rosto, porque ele precisava de alguém para se relacionar. Lembram-se disso? O Wilson. Nós não conseguimos, gente. E tem pessoas que dizem assim, eu me dou muito bem comigo mesmo. É verdade, tem gente que fica bem na sua solitude, mas vai chegar um momento que a gente vai sentir falta até das brigas. Porque a gente precisa desse aconchego, precisa desse calor, precisa de um abraço. Às vezes, nas maiores crises da nossa vida, o sorriso a gente ganha o dia. Um abraço a gente recupera a energia. Vir na casa espírita e encontrar vocês, isso é uma terapia, gente. A gente vem, escuta uma palestra mais ou menos, depois toma um passe. Isso é Jesus nas nossas vidas. Quarta proposta de Mário Sérgio Cortella, pluralidade. E essa aqui eu acho fantástica. Porque hoje a gente acha que o mundo é só de um tipo. A última pessoa que achou que o mundo era só de um tipo foi Adolf Hitler. Achando que no mundo havia espaço só para arianos. Mas hoje nós nos damos conta de que o mundo é rico pelas diferenças. Olha aquela árvore ali, olha que beleza. Podem olhar, gente, eu sei que vocês já viram. Quantas mãos diferentes, quantas cores diferentes. A beleza está aí. Eu trabalho no Banco do Brasil. Se tiver algum colega aqui, se denuncia. Tem um lema do Banco do Brasil que eu acho fantástico. Nossas diferenças fazem a diferença. Porque é mais ou menos isso. Nós precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos entender que o planeta é a nossa casa. Eu gosto muito do trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras. E o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, ele é impressionante. Porque antigamente a gente queria catequizar. Não estou julgando. Hoje a gente vai lá na África, dá o que as pessoas precisam, falam de Deus, ajudam as pessoas, mas quando a gente volta, cada um fica na sua religião, do jeito que convive, porque a gente já não precisa mais doutrinar ninguém. As pessoas não precisam ser doutrinadas, elas precisam ser amadas, acolhidas, respeitadas,
Conviver é isso. Eu querer deixar de doutrinar as pessoas para acolher, para amar, para respeitar. Por isso o símbolo, nós te acolhemos. Por isso, quando as pessoas ligam para o CVV, elas recebem uma escuta empática. Porque de julgamentos as pessoas já estão cheias. De acusações, de dedos em riste, as pessoas já estão cheias. De críticas, as pessoas já recebem de manhã até de noite. Quando a gente abre as redes sociais, tem julgamento para tudo quanto é lado. Outro dia eu cheguei em Niterói e uma companheira disse assim: eu não tenho tempo de ler livro espírita mais. E eu disse: por quê? Porque quando eu chego em casa tem umas 300 mensagens. Aí tem mensagem no Facebook, tem mensagem no WhatsApp, tem mensagem no Instagram. E eu falei: está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Pelo seu silêncio eu sei que não está fazendo tão bem. Volte a ler Paulo Estevão. Volte a ler há 2000 anos. Volte a ler os livros de Kardec. Volte a ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Volte a conectar-se com Jesus. Deixe que os bons espíritos ganhem espaço no seu coração. Porque hoje parece que a gente entrou num frenesi, a gente discute tudo, filosofia, política, e fala tão pouco de Jesus. Quinta proposta de Mário Sérgio Cortella, e agora é a proposta expulsória, porque faltam 5 minutos. Solidariedade. Solidariedade. Porque a solidariedade é o que nos torna irmãos uns dos outros. Eu às vezes me sinto um pouco mal, porque eu falo muito e ajo pouco. A proposta é agir mais e falar menos, porque a gente fala através de atitudes. E eu contei essa história lá, essa eu lembrei. E eu vou contar de novo aqui. Eu estava uma vez lá em São Paulo, gente, passando ali pela Praça da República, e eu tinha saído de um restaurante italiano, tinha comido uma comida gostosa, e eu falei assim: sobrou, vou levar para Niterói. E a minha esposa: você está querendo me fazer pagar um mico, né? Você vai entrar num avião com um prato de macarrão, não vão deixar você entrar no avião. Eu falei: vão porque eu estou pagando. Eu falei, levei para o hotel. Quando eu estava chegando no hotel, um homem veio atrás de mim. Eu falei assim: deu ruim, vou ser assaltado. É de comer? E eu já escondendo o relógio, escondendo o celular. Não, meu filho, eu não quero nem o relógio, nem o celular. Eu estou com fome. Eu quero só o prato de macarrão. E eu pensei: minha janta. E a Gabriele, Rafael, você nesse ano deve ter feito umas 100 palestras. Faça nenhum, me dê esse prato de comida. Eu dei, mas sabe, para aquele apertinho no peito. Me lembrei de Emmanuel, na lição 101 do livro Pão Nosso. Ante os nossos anseios de luz, temos milênios de trevas. Eu vi as trevas dentro de mim, mas eu dei o prato de macarrão e fui para o hotel. Você me doutrinou hoje, um espírito recalcitrante, hein, Gabriel? Fui no hotel, peguei as malas. Quando eu saí do hotel, aí veio o homem, veio a esposa e veio o menino. Agora não tem macarrão mais. Agora eles vão levar a carteira. Ele chegou para mim e disse: o prato de macarrão que foi a sua sobra, comeu eu, a minha esposa e o meu filho. Aí eu comecei a chorar. Rafael, você está chorando? Eu falei: eu estou. Eu estou porque eu percebi que doutrina espírita e cristianismo é prática. E eu fui chorando até o aeroporto. Eu falei: devo ainda ter um pingo de salvação, porque aquilo me emocionou de tal forma que eu me dei conta. Não há relacionamento sem atitudes no bem. Não há relacionamento sem amor. Não há relacionamento sem Jesus. Então nós iniciamos hoje a nossa fala lembrando do Natal, lembrando de Jesus, lembrando de Luiz Antônio Mileco, quando ele, rogando a Jesus estivesse conosco, narrou
E eu mais uma vez não vou cantar, hein? Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe os seus familiares, e nós tenhamos um Natal de muita paz. Beijo grande, gente.